Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e muita paz para você. O tema do nosso bate-papo de hoje é Conheça suas armas. E vamos iniciar o nosso bate-papo recordando nossa missão de propagar o Evangelho, divulgando nossa fé. E essa missão, ela foi designada a todos os cristãos. Com esse propósito, Jesus concedeu a você e a mim as armas mais poderosas, os nossos talentos e os nossos dons. Os dons espirituais são importantíssimos. Nenhum cristão pode cumprir o propósito de Deus sem estar armado com os dons espirituais. Nenhuma igreja, e não esqueça que você é a igreja, pode exercer plenamente o seu ministério sem essas armas, sem esses dons. E essas armas, tanto na vida particular do cristão, quanto no testemunho coletivo da igreja como instituição, são indispensáveis. O trabalho do Senhor é um trabalho espiritual, que só pode ser feito por meios espirituais. As palavras do Senhor Jesus aos discípulos confirmam isso. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, como vemos em João 15:5. E Paulo, o apóstolo, afirmou que os que estão na carne não podem agradar a Deus, como está em Romanos 8:8. É impossível fazer a vontade do Senhor na força e na sabedoria da carne. Sua capacidade e seu esforço pessoal não são suficientes para realizar o trabalho que o Senhor espera de mim e de você. Será necessário tornar evidente a demonstração do Espírito Santo de poder. A obra do Senhor não pode ser feita com capacitação carnal, nem tampouco ser feita por meios mundanos. Nossa palavra e nossa pregação não podem estar baseadas na sabedoria humana. Sua fé deve estar apoiada no poder de Deus, como aprendemos em 1 Coríntios 2, 4 e 5. Eu e você pregamos Cristo, poder e sabedoria de Deus, como vemos em 1 Coríntios 1 e 24. Aquilo que o homem considera loucura é a própria sabedoria de Deus. Conforme Isaías 55 e 8, os pensamentos do homem natural são opostos aos de Deus. Há muito crente tentando fazer a obra do Senhor fiados na sua própria capacidade e conhecimento. Quando colhem resultados pífios, usam os meios que reputam mais eficientes e se igualam aos incrédulos. Mas a obra do Senhor não depende de melhores métodos, e sim de maior dependência do Espírito Santo, cujas armas poderosas, os dons, virtudes e poder, ele concede aos servos do Senhor. Você precisa conhecer o poder dessas armas, que aliadas ao revestimento da fé, do conhecimento da palavra, da fidelidade e da obediência, farão de você um verdadeiro servo do Senhor, um mordomo fiel. A grande maioria dos cristãos não conhece a importância e o poder dessas armas poderosas que estão disponíveis para você e para todos os que creem. Satanás sabe quão importante elas são. Sabe que você não é ameaça e não conseguirá nada se não usar essas armas poderosas, seus dons e suas virtudes. A capacidade espiritual individual que Deus dá a cada um habilita você a fazer a vontade do seu reino. Quando a Bíblia fala de dons, fala de capacitação espiritual concedida aos cristãos, coletivamente, para servi-lo como você deve servir. E vemos em 1 Coríntios 12, 28 e 30 e Efésios 4, 8 e 11. Fala também daquelas pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para fazer as boas obras, como está em 1 Coríntios 12, 8. Mas não confunda os dons espirituais com os dons naturais. Pela graça de Deus, ao nascer, recebemos muitos dons. A própria vida, o livre-arbítrio, a inteligência, os 5 sentidos humanos. Visão, audição, paladar, olfato e tato. São dons naturais, vindos de Deus, mas não são dons espirituais. São dons naturais. Além dos dons naturais, adquirimos também mais conhecimento e capacidade através do estudo e da observação empírica. A observação empírica se apoia nas experiências vividas, na observação das coisas e não em teorias e métodos. Empírico é o conhecimento adquirido durante toda a nossa vida, no dia a dia, e difere dos dons espirituais que se adquirem pela manifestação do Espírito Santo, dados a cada um pela graça, para o que for útil, como vemos em 1 Coríntios 12, 7. Você não pode fazer a obra do Senhor com suas qualificações meramente naturais ou carnais. Os talentos naturais que Deus te deu e as habilidades que você adquiriu são úteis, mas não são suficientes. Na batalha contra o mal,
é essencial estar armado com os dons espirituais. E a Bíblia deixa bem claro que todo cristão tem algum dom espiritual. Você, além dos talentos naturais que herdou dos seus pais e das habilidades adquiridas pelo seu esforço e estudo, recebeu pelo menos um dom do Espírito Santo. Sim, você foi dotado de pelo menos um dom espiritual útil, dados por Deus, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, como vemos em Romanos 12:3. Por isso, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como vemos em 1 Coríntios 12:4, 7 e versículo 11. O doador é Jesus Cristo, porque está escrito em Efésios 4, 7, 8 e 11, que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Pela graça, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você é membro e é parte integrante do corpo onde Cristo é o cabeça. Você já foi imediatamente enxertado na videira, como vemos em João 15, versículo 5. Enxertado para seguir a verdade em amor, crescendo em todas as áreas da sua vida, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme vemos em Efésios 4:15. Não pense que é inútil nesse corpo. Você é mais do que útil. Você é absolutamente necessário para o bom desempenho desse corpo, como vemos em 1 Coríntios 12, 15 e 16. Mas não poderá ser soberbo e vaidoso, por ser absolutamente necessário. Conforme 1 Coríntios 12, 21, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda, como vemos lá em Provérbios 16 e 18. O Novo Testamento mostra 3 listas, com nada menos do que 19 poderosas armas com as quais você pode entrar sem medo nesta grande batalha espiritual. São 3 listas que você poderá encontrar em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Creio que a mais detalhada é a relatada por Paulo em 1 Coríntios 12. Nós somos a igreja edificada por Cristo, como vemos em Mateus 16 e 18. Jesus Cristo edificou a igreja sobre ele mesmo, a pedra angular. E Pedro confessou, Cristo em Mateus 16, 16, e em 1 Pedro 12, 4, ele escreveu, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Eu e você fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular, como vemos em Efésios 2, 19 e 20. Somos a igreja de Cristo, lavada e remida pelo seu sangue. Somos enviados pelo Senhor para anunciar o evangelho a toda criatura de todas as nações e línguas. E nesse sentido, somos seus apóstolos e agimos como seus representantes e por delegação. Quando se fala em profetas, geralmente se pensa naqueles que predizem o que está por acontecer. Na realidade, o papel do profeta era muito mais do que isso. Basta ler os livros dos profetas no Velho Testamento para descobrir que o profeta recebia mensagens diretamente de Deus e as transmitia ao povo. Essas mensagens poderiam ser pronunciamentos sobre acontecimentos futuros, ou poderiam ser exortações ou ensinos para o povo de Deus. Agora, retomando o tema das armas espirituais, Paulo fez menção de que há diversidade de dons, conforme vemos em 1 Coríntios 12, 4. E em seguida, Paulo indicou que há também uma grande variedade de serviços. E apesar da grande variedade de serviços, tudo é comandado por um só Senhor. Isso é importante para o nosso bate-papo, pois diz claramente que ninguém pode usar o seu dom da maneira que achar melhor. Confira isso na sua Bíblia, em 1 Coríntios 14, 27 a 30. Ninguém pode escolher o seu dom. Os dons são distribuídos segundo a vontade soberana do Espírito Santo para o que for útil à obra do Senhor. Portanto, faça-se tudo para a edificação, como vemos em 1 Coríntios 14, 16. Faça-se tudo decentemente e com ordem, como vemos em 1 Coríntios 14, 40. E para que ninguém tenha dúvida, Paulo diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, como vemos em 1 Coríntios 14, 37. Nosso serviço tem que ser em obediência à palavra de Deus.
A responsabilidade do servo é servir obedecendo. E é importante saber qual o dom que temos, mas isso em si não é o suficiente, precisamos usá-lo. O grande perigo é deixar de usar aquilo que Deus te deu e se transformar num servo inútil para ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, como vemos lá em Mateus 25 e 30. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério, 1 Timóteo 4 e 14. E o Espírito Santo achou necessário exortar Timóteo, através de Paulo, a não desprezar o dom que havia recebido. Isso mostra que é possível ter dom e negligenciá-lo, deixando de cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Quantos irmãos e irmãs estão fazendo exatamente isso? Estão negligenciando o seu dom. Estão fazendo pouco caso daquilo que Deus lhes deu e trabalhando fraudulosamente. Cuidado! Naquele dia da prestação de contas, você será chamado e será responsabilizado pelo mau uso dos dons que recebeu. O contexto em 2 Timóteo 1 mostra que o temor pode apagar o zelo que devemos mostrar no uso dos nossos dons. Mas não é a única coisa. O descuido pode produzir o mesmo resultado danoso. Nossa responsabilidade é não negligenciar o dom, nos acomodando, mas antes despertá-lo e usá-lo prontamente. O propósito de Deus é que cada cristão tenha o privilégio de participar ativamente na realização dos seus propósitos. E isso traz muitos benefícios à igreja. Ela se edifica pela cooperação de cada membro, como vemos em Efésios 4,16. Mas há algo mais. O uso fiel desses dons trará para você e para mim uma recompensa futura e eterna. Recompensas pela fidelidade no uso da sabedoria que o Espírito Santo concede ao que crê. Confira na sua Bíblia em 1 Coríntios 3, 10 e 15. A graça do nosso Deus é indizível. Foi Ele quem nos deu a vida, bem como todos os talentos naturais que temos. Além disso, Ele nos deu gratuitamente a salvação e ainda nos concedeu graciosamente dons espirituais e nos capacitou para servi-lo. Mas não há como fugir da realidade. Da mesma maneira que nas parábolas dos talentos e das minas, o Senhor chamou seus servos e pediu contas do seu serviço, como vemos em Mateus 25, 14 e 30 e Lucas 19, 11 e 27, você também será, e eu também. Na sua carta aos Romanos, Paulo mencionou esse fato. Cada um de nós, isto é, eu e você, dará conta de si mesmo a Deus, como vemos em Romanos capítulo 14, versículo 12. Mais tarde, escrevendo aos Coríntios, Paulo tornou a abordar esse mesmo assunto e entrou em mais detalhes, dizendo: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal, 2 Coríntios 5 e 10. Deus deixou claro que isto vai acontecer na vinda do Senhor Jesus, ou quando formos chamados. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um, isto é, cada servo seu, receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4 e 5. Será na sua vinda, portanto, que ele chamará os seus servos e examinará o trabalho que tiverem feito. Destaco que a qualquer tempo poderemos ser chamados. Isso porque Deus é o Senhor do seu próprio juízo. Destaco ainda que na carta de Paulo, em 1 Coríntios 3, 9 e 15, fica claro que nem todo o trabalho será recompensado. Você e eu sabemos que aquele que nada faz, nada receberá. Galardão tem que ser por merecimento, senão não seria galardão, seria dom, seria graça. Muitos cristãos ignoram que é possível trabalhar muito sem receber recompensa alguma. Digo mais, é possível trabalhar edificando sobre um fundamento certo e ainda, em vez de galardão, sofrer danos. Examinemos alguns versículos e veremos que não tratam dos que nada fazem, tratam de trabalho feito sobre o fundamento certo, e lemos que esse fundamento único é do Senhor Jesus Cristo, como está em 1 Coríntios 3 e 11. No versículo seguinte, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, como está escrito em 1 Coríntios 3 e 12, e note que estamos falando de um trabalho realizado sobre o fundamento correto, o fundamento certo. Mesmo assim, há dois resultados possíveis. A obra pode permanecer, como no versículo 14,
e a obra pode ser queimada, como está no versículo 15. Aquele cujo trabalho permanecer será recompensado. Aquele cujo trabalho for queimado será reprovado. Os dois trabalharam, mas quando as obras foram avaliadas, um será aprovado, enquanto o outro será reprovado. Significa que eu e você temos que fazer a obra do Senhor com excelência e não desleixadamente. E este aviso não pode ser negligenciado. Temos que trabalhar usando os dons que o Senhor nos concedeu diligentemente. E Ele nos deu esses dons gratuitamente, visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, e um dia irá pedir contas. Trabalhemos então zelosamente. E significa também que nosso trabalho sempre deverá ser orientado pelo Senhor. Caso contrário, seremos reprovados. Se um construtor receber instruções para fazer uma casa conforme uma determinada planta e ele, por conta própria, ou seguindo as sugestões de outros construtores, fizer uma construção que não esteja de acordo com aquela planta, o seu trabalho será reprovado, por óbvio. Assim se dará conosco. Se usarmos os dons que o Senhor nos deu, de acordo com as instruções que Ele deixou, o trabalho será aprovado. Pois é assim que Ele quer que trabalhemos. Mas se modificarmos suas instruções, trabalharemos muito, mas seremos reprovados. Trabalharemos cuidadosamente, examinando cada atividade na qual nos envolvemos e para obter a aprovação de Deus. Portanto, veja como edifica, como está em 1 Coríntios 3:10. E não se preocupe com o teor da recompensa que há de vir, mas tenha certeza de que será devida exclusivamente à generosidade e à graça de Deus. Como seria bom se você e eu lográssemos ganhar algum galardão naquele dia, não para a nossa glória, mas para agradecidos atirá-los aos pés de Jesus, que por amor deu sua vida naquele Calvário por mim e por você. Sei que você já estava curioso para conhecer nominalmente esse arsenal celestial do qual falei no início do nosso bate-papo. Então, aí vai algumas dessas armas poderosas em Deus. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, os dons de curar, operação de maravilhas, a profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Como já mencionei no nosso bate-papo, as 3 principais listas de dons, se você ainda estiver curioso buscando outros, são as listas de Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. A primeira mostra os dons de Deus, a segunda os dons do Espírito e a terceira os dons de Jesus. É a Trindade derramando dons, capacitando a igreja para operar nos dons. Então, conheceu as tuas armas? Pois é. Jesus fala, sem mim, mesmo assim, nada podeis fazer, diz o Senhor. João 15:15. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe.